Muito bom dia, amigos do blog. Estamos de volta para mais uma edição do meu, do seu, do nosso Café Acontece, né? Uma semaninha de folga aí, né, pessoal? Ontem é aniversário também. Pensei em gravar alguma coisa para vocês ontem, mas não deu tempo, pessoal. Vamos lá, vamos atualizar vocês das últimas novidades. E tivemos aí um pregão animado ontem, né? Com a nossa bolsa valorizando bastante. Informações de fechamento, né? O dólar fechou a 5,70 ontem. Ibovespa, 127.600 pontos, pequena alta de 0,23, majoritariamente pela brilhante participação aí no índice da nossa Valentina, né? A Vale, ela apresentou aí um balanço com prejuízo contábil, né? Mas distribuiu mais de R$ 2 em dividendos e os cotistas, os acionistas, né? Foram atrás dos poupudos rendimentos. Bolsas americanas em queda. E a expectativa de manutenção dos juros americanos também fizeram com que as expectativas do mercado na última semana recrudescessem, né? Quem caiu muito, muito ontem também foi o Banco do Brasil, que anunciou seu resultado, e apesar do resultado ter sido bom, um lucro vultoso, o que mais impressionou no balanço foi a manutenção ali da expectativa dos investidores com a sua carteira, né? Então tinha muito medo, né, de aumento da inadimplência, mas a carteira veio comedida. E o que mais marcou ali, né, os fatos relevantes aí dos fundos imobiliários, para a gente voltar aqui na pegada, no ritmo, né, foi a notícia aí do ABCP11, né, Fundo de Investimento Imobiliário Gran Plaza Shopping, ou ABCP11, a atualização do julgamento do CARF. Para quem não lembra, esse julgamento do CARF foi o fantasma aí dos fundos imobiliários depois do fantasma da tributação. Por quê? Porque a Justiça, a Receita, na verdade, alegou, né? Bom, vamos voltar um pouquinho. A CVM, na verdade, intimou a administradora a separar, né, a recolher os impostos de forma diferente, recalcular as demonstrações, porque ela tinha entendido que existia a participação majoritária ali de um cotista, que era o pessoal da CCP, né? E isso levou aí uma discussão e a administradora falou não, isso aí é função da Receita. Aí a CVM falou, pois não, então vamos mandar para a Receita ver o que ela acha. Aí começou toda a celeuma, né? Podia ter resolvido em casa, né? Mas não. Jogou, resolveu fazer, né? Briga em público. Armado o circo, picadeiro montado, né? O cotista de palhaço na plateia. Tá lá, a discussão, as cotas derreteram porque ia ter que recalcular, ficou anos e anos ali, né, sem recolher os impostos, a justiça pediu uma multa multimilionária, está pendente até hoje. Houve a cisão, tá, do fundo, tiraram o cotista que estava causando desbalanceio, para pelo menos estancar a sangria aí de um certo ponto. E isso reverberou em outros fundos de shopping também, né, Parque Dom Pedro. Tem um fundo de mall lá também menorzinho, também pegou. Enfim, mas o fato relevante aqui trouxe que em 18 de fevereiro o julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, né, o fundo apelou para o CARF, sobre o auto de infração, que é esse auto dessa história toda que eu contei para vocês, que a Receita Federal enquadrou o fundo aí em 2020, né? Julgamento por unanimidade dos conselheiros do CARF, o pedido do fundo de nulidade do acordo da Delegacia da Receita Federal, ou seja, vai ter que voltar, apresentado pelo fundo, entendendo que houve inovação dos critérios jurídicos, ou seja, o fundo pediu para o CARF avaliar se o pessoal da Receita não extrapolou, e o pessoal do CARF diz que sim, o pessoal da Receita extrapolou, vai ter que voltar lá para a Delegacia da Receita, né, para eles reajustarem. A própria VBSO que está auxiliando desenhou aqui, né, um gráfico para a gente entender o juridiquês, e eu vou ser sinceraço para vocês, pessoal. Eu pedi ajuda para os universitários, né? Aí eu pedi lá ajuda para o meu amigo MPB e ele mandou aqui para a gente um resumo que basicamente isso daqui postergou, né, em mais 2 anos, mas é que pode ser encarado como uma vitória aí para o fundo,
já que a alegação poderia ter sido reforçada no CARF, né? E não, o CARF falou, não, ó, veja bem, eu acho que passaram do ponto. Não que a acusação esteja errada, mas a forma como que vocês acusaram é um pouquinho demais, né? Então volta lá, acerta esse negócio aí, faz o meio termo, mas enfim, isso não descaracteriza a multa, né? Simplesmente pede para o pessoal da delegacia refazer lá. É estranho, né? Falar delegacia da Receita Federal, parece ser e acaba é um crime fiscal, né? Então por isso que foi multado, autuado. Na época era mais de 660 milhões de reais. Então assim, é uma coisa vultosa. Então ganharam basicamente mais uns 2 anos aqui, né? E no próprio fato relevante eles falam aqui, ó. A expectativa é que um novo julgamento em 1 a 2 anos. Então vai protelando, vai embarrigando. Como no Brasil tudo é assim, né? O que a gente tenta fazer no meio jurídico, né? Ou dá celeridade para a coisa rolar logo, ou vai embarrigando para ver se ela caduca. Então, no final das contas, eles vão tentar embarrigar isso aqui para ver se a coisa caduca por tempo. Então, 1, 2 anos daqui, 1, 2 anos dali, 10 anos, se não me engano, se é 10 ou 15 anos, já era, né? Então, o Brasil é uma maravilha. E automaticamente refletiu não só na BCP, como também nos outros fundos, né? O CTXT também, que teve o mesmo problema, né? E o Parque Dom Pedro também, que está na mesma situação. O que é o problema, tá, pessoal? A galera usava fundo imobiliário para obter benefício fiscal. Então você fazia o desenvolvimento, não recolhia certos impostos, porque o fundo imobiliário é isento, só que era na forma de uma construtora incorporadora, desenvolvedora, né? Então isso acabava fazendo com que o fundo não tivesse ali, que o fundo tivesse uma isenção fiscal, mas que a empresa não tivesse ali a cobrança de impostos. E se ela fizesse na jurídica, na própria empresa, e não através do fundo imobiliário, ela teria que pagar muito mais impostos. E ficou assim rolando anos e anos a fio. A gente entende aí que talvez no começo, assim, minha opinião pessoal, talvez no começo a intenção, né, tenha sido mesmo de um ganho, mas que com o passar do tempo a empresa, a CCP ficou tão grande, pessoal, que eu não acho que elas iam, que agora sim, properties, eles vão se sujar por tão pouco. Então, enfim, hoje é pouco, né? Na época era bastante. Então, assim, eu acho que eles tenderam para um acordo, tenderam para dividir o problema ali, para descaracterizar a denúncia, né? Então foi desfeito já. E tem toda a história aqui do fato relevante, tá? Para vocês acompanharem. Foi divulgado no dia 19, até pensei ontem em fazer esse vídeo para vocês, mas as comemorações de aniversário estava tudo muito corrido, tá bom? Deixa aí meu bom dia a todos, expectativas aí de mais uma quinta-feira quente, com muita virada de tempo ao longo do dia, chuvas esparsas, tempestades e, bom, é isso aí. Galera, lá fora teve uma cidade que choveu tanto, 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 que ela alagou. Não bastasse isso, ela esfriou, congelou, a cidade está alagada e congelada. Então, pessoal, se vocês estão preocupados com as chuvas no nosso quintal, tem gente que está com chuva congelada, está muito pior que nós. Então, nosso Brasilzão ainda está bem, né? Apesar de tudo, estamos bem. Bora lá, 2026 é logo ali, pessoal. A disputa pela presidência já começou. Os principais candidatos estão aí se movimentando, né? O cenário político tomou conta também do mercado, com a queda da popularidade do presidente Lula e o aparecimento, o surgimento dos potenciais concorrentes aí ao cargo de presidente em 2026. Poxa, Tetz, mas acabamos de começar 2025. Pessoal, mas já tem os candidatos, já estão formando coalizão, já tem consenso de alguns nomes, e a grande decisão vai ser: será que a oposição consegue formar uma frente única ou ela vai se dividir? As chances do presidente caem abruptamente se a oposição formar uma frente única, tá? O problema é a oposição se entender, porque nem a situação se entende, né? O governo está brigando dentro de si próprio, tá? Enfim, vamos que vamos, tá só começando, quinta-feira, 21 de fevereiro, bora lá? Braço a todos, fui!